Bom, então nesse pedaço da aula a gente vai falar sobre as influências do ambiente na expressão dos comportamentos. E para falar sobre isso, a gente tem que entender o que é a herdabilidade. Então, a gente tem que lembrar que os comportamentos, eles podem ser medidos em termos do quanto eles são comandados por genes, o quanto eles são influenciados por genes. Muitos dos comportamentos têm modulação entre gene e ambiente. Então, eles vão seguir uma regra aqui, ó, variação fenotípica, né, que é dada pela interação entre a variação genética e a variação ambiental. Mas eu consigo saber quanto dessa variação fenotípica é genética e quanto dessa variação fenotípica é ambiental? O que pesa mais nessa variação fenotípica? Então, para entender isso, a gente tem que fazer cálculos em cima de expressões de comportamento testadas tanto no ambiente natural quanto em laboratório, contanto que a gente consiga checar, né, os efeitos do ambiente e os efeitos da genética. Então, a gente faz aqui o cálculo da herdabilidade. O que é essa herdabilidade? É a variação genética dividida pela variação ambiental, tá? A partir do cálculo da herdabilidade, a gente vai tender a entender se aquele comportamento tem um efeito aditivo, ou seja, ele é o efeito médio de vários alelos que se expressam dependendo dos fatores ambientais. Se ele tem um efeito dominante, ou seja, se o efeito para a expressão daquele comportamento vem da interação entre alelos no mesmo locus, ou se tem um efeito de epístasis, que significa que o efeito é da interação entre genes que estão distribuídos em vários losses diferentes. Tá? Então, vários estudos têm sido feitos, né, têm focado a herdabilidade. Então, exemplos aqui, né, um estudo de 2000 do Tanaka, ele fez a herdabilidade da responsividade a um feromônio de ovoposição. Então, um determinado feromônio de ovoposição, ele estimula a ovoposição naquela localização ou em outras localizações, e ele testou o quanto que esse inseto aqui respondia. Ele viu que a responsividade a esse feromônio de ovoposição é muito baixa, 0,05. A herdabilidade vai variar de 0 a 1. Né? Quanto mais próximo de 1, maior a herdabilidade, quanto mais próximo de 0, maior o efeito ambiental. Aqui nesse outro estudo, com essas cobras, o pesquisador aqui, Garland, testou o comportamento locomotor da cobra relacionado ao efeito gênico, né? O quanto do comportamento locomotor estava relacionado à genética. E ele viu que o comportamento locomotor tinha herdabilidade de 0,4. Então é bastante já, né? Bem maior o efeito genético. E em 94, Edric também testou em grilos, né, a herdabilidade de características de atratividade do macho e fêmea. Tá? Qual é a característica do macho que causa atratividade nas fêmeas? E ele observou aqui que algumas características tinham herdabilidade de 0,7, muito forte, aquela característica era muito atrativa para as fêmeas de várias gerações. Bom, dá para a gente estudar a herdabilidade como? A gente tem que ver através das gerações. Então, um exemplo disso está caracterizado nesse estudo aqui, feito com essa andorinha de dorso acanelado. Essas andorinhas, elas constroem ninhos em áreas de penhasco, tá? E existem aquelas que fazem os ninhos muito próximas umas das outras, em grandes aglomerados de andorinhas, e tem aquelas que fazem o ninho delas em locais mais afastados, não ficam tão no aglomerado ali, né? Evitam aglomeração. Existe herdabilidade de vários fatores relacionados ao comportamento dessa andorinha. Então, os pesquisadores observaram aqui, ó, tamanho do corpo, herdabilidade 0,4, tempo de vida, herdabilidade 0,26, potencial agonístico, 0,30. Né? Então, eu tenho uma herdabilidade média de vários fatores aqui, que fica em 0,34. Com relação ao comportamento de produção do ninho, né, em colônias maiores ou em colônias menores, eles também testaram aqui pais e filhotes, né, para poder comparar o quanto os filhotes faziam como os pais. Então, isso que é a herdabilidade, né? E aí eles viram aqui, ó, fêmeas e machos, ok? Pretinhos são machos e branquinhos são fêmeas.
tamanho da coluna reprodutiva do macho, dos pais, desculpa, tamanho da coluna reprodutiva dos pais, variando de um indivíduo até 8, e tamanho da colônia reprodutiva dos descendentes. E o que a gente vê aqui, que se a gente conseguisse traçar uma reta, ficaria uma reta mais ou menos assim, né? E isso aqui significa, então, que é muito similar o comportamento do descendente em relação ao comportamento parental, né? Muito próximo. Então, essa característica de produção do ninho em colônias tem um fator de herdabilidade alto. Vários outros estudos tentam entender a herdabilidade e os efeitos do ambiente em vários fenômenos comportamentais. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Então, o efeito do ambiente na agressividade do zebrafish, por exemplo. Então, os pesquisadores tinham a seguinte hipótese, né? Já que o zebrafish é um peixe de regiões do Himalaia em que eles podem ser encontrados em algumas áreas de riacho, de água parada, com bastante hipóxia, e alguns também são encontrados em áreas de grande quantidade de fluxo de água, em que a oxigenação é mais alta, deve haver uma diferença entre os indivíduos que crescem em cada área, né? Então eles pegaram 2 ambientes e colocaram ovos de parentais bastante heterogêneos, tá, nesses 2 ambientes para ver como é que isso ia se comportar. Eles trouxeram esses animais para o laboratório, reproduziram, coletaram os ovos, e aí a ideia era que em hipóxia ou normóxia, a agressividade poderia ser constante, não ia ter variação. Uma outra hipótese era que a agressividade sempre seria maior em normóxia em relação à hipóxia. E uma terceira hipótese era que isso ia variar de acordo com o ambiente em que o indivíduo estava sendo criado, né? Indivíduos criados em hipóxia teriam comportamento alto de agressividade em hipóxia e baixo em normóxia. Ele ia perceber uma variação ambiental e não conseguiria expressar seu comportamento normalmente, enquanto que indivíduos criados em normóxia teriam baixa agressividade na hipóxia e comportamento normal na normóxia, ok? Então, foram colocados os ovos dos animais lá e passaram 75 dias. Então, o animal cresceu naquele ambiente de hipóxia ou de normóxia. E aí, aos 75 dias, eles foram colocados para visualizar um intruso ao ambiente deles com um teste de espelho. E o que eles observaram foi exatamente essa terceira hipótese deles, né? Os indivíduos que estavam em hipóxia, aqui em laranja, eles tinham uma maior agressividade na hipóxia, então eles conseguiam expor seu comportamento no ambiente onde eles cresceram e diminuíam, só que levemente, na normóxia. Não havia diferença estatística entre os 2 lados aqui, né? Em normóxia ou hipóxia. No entanto, os indivíduos que foram mantidos durante 75 dias no ambiente de concentração de oxigênio ok, normal, eles tinham uma baixa quantidade de comportamento agressivo quando eles estavam em hipóxia. E eles expressavam muito mais esse comportamento quando ele estava no ambiente de crescimento. Então eles viram aqui um efeito grande do ambiente, mostrando que o indivíduo que está com uma quantidade boa de oxigênio durante o desenvolvimento, ele sente realmente a baixa quantidade quando ele é colocado lá e ele tem dificuldade de expressar, o metabolismo dele é afetado. Enquanto que o indivíduo que já cresce na hipóxia, ele não sofre tanta alteração, embora ele perceba uma alteração ambiental e diminua um pouco o comportamento, isso com relação ao comportamento dos animais que foram crescidos em ambiente de normóxia. Tá? Então, um grande efeito do ambiente aqui. Um outro estudo bastante interessante diz respeito ao efeito do ambiente no comportamento social dessas drosófilas aqui. Então, como é que foi feito esse outro teste aqui? Eles estavam interessados em saber que genes poderiam estar controlando o comportamento social, mas principalmente o comportamento de relação macho e fêmea. Então, o que eles fizeram aqui? Pegaram as drosófilas, né, as fêmeas e os machos, identificados aqui por características físicas, né, e fizeram grupos que foram mantidos por um determinado período, né, de macho-macho, então duplinhas macho-macho, outras duplinhas macho-fêmea e outras ainda que era macho e ninguém, como um grupo controle. E aí, ao final da exposição a esses tratamentos aqui,
Eles removiam a cabecinha e faziam um microarray dos gânglios cerebrais e das antenas. E o que eles observaram? Eles identificaram 786 genes que estavam overexpressed, quer dizer, tinha bastante expressão desses genes. Nos grupos macho-macho, 240 desses genes aumentaram a expressão. E no grupo macho-fêmea, 16 desses genes estavam bastante expressos. O que significa que 16 desses genes devem estar relacionados a comportamento de corte macho-fêmea. Então eles conseguem observar aqui uma grande quantidade de genes relacionadas à expressão comportamental de sociabilidade, né? Que se o indivíduo está sozinho ou se o indivíduo está em grupo, ele responde de forma diferente. 240 desses expressos somente nos machos, então deve estar mais relacionado ao comportamento agonista, e 16 relacionados ao comportamento de cortejo. Ou seja, dá para indicar genes candidatos aí relacionados ao comportamento de cortejo. Mesma coisa a gente vê em experimentos feitos aqui com o efeito do ambiente em aves canoras. Então tem dois tipos de aves canoras, né? As aves chamadas de close-ended learners e as open-ended learners. O que significa? Qual é a diferença entre elas, né? Aquelas que são os close-ended, elas só aprendem durante uma fase. Então, assim que ela nasce, ela precisa ser exposta a um determinado som, e aí então ela aprende aquele som. Os open-ended learners, eles aprendem pela vida inteira, não só na fase inicial, tá? E o que os pesquisadores observaram foi que esses indivíduos, eles têm diferença na produção do som se ele é exposto a um tutor experiente, a um tutor inexperiente ou a um gravador de som, por exemplo, né? um tape. E outra coisa é que o período de exposição também é crítico, tá? E aí eles observaram que vários núcleos cerebrais aqui estão relacionados a esse aprendizado. Alguns núcleos, algumas conexões aqui estão muito relacionadas à produção de som, enquanto outros núcleos estão relacionados principalmente ao aprendizado. E é interessante ver que em qualquer das espécies, tanto open quanto closed learner, os machos desenvolvem muito mais a área relacionada à produção do canto, enquanto que as fêmeas que nascem com a quantidade de neurônios muito próxima dos machos, elas reduzem a quantidade de neurônios nestas áreas específicas aqui relacionadas à produção de canto. Bom, como é que o ambiente interfere nisso? Os animais então foram expostos a ambientes em que o som que eles recebiam era de tutores eficientes, bem treinados, e tutores ruins, mal treinados. E alguns nem tinham tutores. E o que os pesquisadores observaram foi que existia uma janela de aprendizagem em que o animal tem que receber a tutoria naquele momento, né? Nesse momento que ele recebe a tutoria, algumas áreas cerebrais expressam muito mais genes. Além disso, a exposição ao som tem que ser feita e ele tem que perceber o som dele mesmo num momento subsequente. Então ele tem um período de vida também que ele tem que expressar, e aí durante a expressão do comportamento ele ativa também uma maquinaria gênica que é chamada ZENK. Então o ZENK, que é a abreviação aqui de 4, né, genes, tem que ser expressa em áreas específicas cerebrais para que ele consiga perceber o próprio som e corrigir a si mesmo. Né? Então aqui mostrando para vocês esse quadrinho de vários genes relacionados a produtos, né, específicos aqui, que tem ao longo da ontogenia variação na sua expressão. O momento que ele está aprendendo, o momento que ele está expressando é diferente. E quando se faz um knockdown de alguns desses genes, por exemplo, o genes FOXP2, o indivíduo que é knockout para o FOXP2 não consegue produzir todas as sílabas sonoras, ele tem dificuldade da expressão do canto.